Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cilindros, seus elementos, principais áreas e fórmulas, para que a gente consiga desenvolver todas as atividadezinhas que aparecerem envolvendo esse sólido geométrico. Para quem lembra um pouquinho lá de prismas, né, o início de cilindro, né, ele tem é muito semelhante lá aos prismas. Acompanhe só. Imagine que você tem dois planos paralelos, tá? E aí, num dos planos, é criada uma figura, lá nos prismas era um polígono, aqui seria uma circunferência. Essa circunferência ela é projetada no plano de baixo, e aí, quando eu uno cada ponto da circunferência que está desenhada no plano de cima, com a sua projeção no plano de baixo, eu crio no espaço uma região que eu vou chamar de cilindro, tá? Então, a gente vai dizer que esses dois planos aqui, que eu vou chamar plano alfa e plano beta, ó, alfa e beta são planos paralelos, tá certo? Toda circunferência ela tem um raio, vou chamar esse raio aqui de raio R, tá? E aí, essa circunferência que está no plano alfa, ela é projetada no plano beta. E quando eu uno, né, todos os pontos da circunferência do plano alfa com todos os pontos da circunferência do plano beta, do plano aqui de baixo, eu tenho uma figura no espaço, uma região no espaço delimitada, que eu chamo de cilindro. Beleza? Professor, quais são os principais elementos do cilindro? Então aqui a gente vai ter a base. A base seria as circunferências que são delimitadas nos planos alfa e beta. Então está aqui uma base. E aí eu tenho outra base igual, já que essa circunferência de baixo é a projeção da circunferência de cima, né? Então eu tenho bases que são sempre circunferências. Obviamente eu vou ter um raio da base, que eu estou chamando aqui ele de R. Vai do centro da circunferência até um dos seus pontos, né? Até o extremo de um dos seus pontos. Eu tenho as geratrizes. O que é que seriam as geratrizes, professor? Geratriz é justamente esse segmento de reta aqui, ó, que vai unir o ponto de uma circunferência com a sua projeção na circunferência de baixo. Então, nesse caso aqui, ó, esse comprimento todinho é o que a gente chama de geratriz, tá? Vamos representar essa geratriz por G. Então, geratriz G. E eu tenho altura, e aí cuidado, que a altura, só para deixar claro que aqui é a nossa geratriz. E aí você tem que tomar cuidado com a altura, porque é o seguinte, a altura não é o tamanho da geratriz, tá? A altura é a menor distância entre os dois planos, entre as bases, né, situadas nos dois planos. Então, nesse exemplo aqui, ó, a altura que eu vou chamar de H seria essa distância aqui, ó. A altura seria esse Hzinho aqui, ó. Beleza? Que é essa distância desse plano até o plano aqui de baixo, certo? Então, a altura a gente está chamando aqui de H. Então, esses são os principais elementozinhos que eu vou ter dentro de um cilindro, ou na construção do cilindro. Eu vou precisar de uma circunferência, de um raio de base, uma geratriz, que liga um círculo, né, uma base a outra, os pontos de uma base a outra, e a altura, que é a menor distância entre essas duas bases. Belezinha? Bom, aí eu posso classificar o meu cilindro de duas formas. O meu cilindro ele pode ser classificado como oblíquo ou como reto. Qual é a principal diferença entre essas duas classificações? O cilindro reto, gente, a geratriz ela forma 90 graus com o plano da base. Então, note aqui nesse cilindro reto que a minha geratriz, ó, ela vai formar 90 graus com a base. Beleza? Então, quando a geratriz forma 90 graus com a base, essa geratriz, que eu estou chamando de G, né? Essa geratriz, ela coincide, ela equivale à altura, ela é igual à altura. Então, no cilindro reto, geratriz e altura são coisas iguais, tá? Geratriz é igual à altura. Deixa eu dar só uma
afastadazinha desse G aqui para ficar melhor de visualizar. Geratriz e altura são coisas iguais. A gente diz que a geratriz é perpendicular ao plano da base, né? Traduzindo, trocando em miúdo, G é igual a H, quando o meu cilindro for um cilindro do tipo reto. No meu cilindro oblíquo, né, obviamente a geratriz ela vai formar um ângulo qualquer com esse plano da base aqui, ó, diferente de 90. Então ela vai formar um ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Esse ângulo ele é diferente, aliás, vou chamar de θ. Esse ângulo ele é diferente de 90 graus, certo? Nesse caso, então, quando a geratriz ela está inclinada, vamos dizer assim, quando ela está formando um ângulo que não é 90 graus com a base, a gente diz que o nosso cilindro é oblíquo. Obviamente, nesse caso, a geratriz não é igual à altura. Por quê? Porque ela é perpendicular, porque ela é oblíqua, porque ela está inclinada em relação ao plano da base, tá certo? Nesse caso, então, ó, aqui é G, né? Minha geratriz, e G é diferente de H, no caso de um cilindro oblíquo. Professor, como é que eu vou descobrir esse H aí? Ora, para descobrir esse H, note que você vai ter aqui, ó, um triângulo retângulo. Então, muito provavelmente, você vai usar nesse triângulo retângulo algum conhecimento lá de trigonometria, seno, cosseno ou tangente, né? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é muito provável que para descobrir esse H, né, você use alguma relaçãozinha lá na trigonometria no triângulo retângulo para você poder descobrir, calcular essa altura aí. Tranquilo? Então vamos para frente. Professor, quais são as principais áreas que eu preciso saber dos cilindros, né? O que é que tem para eu calcular? Então vamos começar aqui com a área lateral. O que é que seria a área lateral? A área lateral é o corpo desse cilindro, tá certo? Então, se você perceber, o que é que eu posso fazer? Eu pego o meu cilindro, eu vou dar um corte nesse cilindro aqui, ó, e vou abrir esse cilindro, ó. Dividir esse cilindro, e na hora que eu esticar o corpo do cilindro, vai virar um retângulo. É como se eu tivesse isso aqui, ó, presta atenção. Eu tenho o meu cilindro formado, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho. Eu tenho o meu cilindro formado. Opa, aqui. Aí a gente dá um corte e abre o cilindro aqui, ó. E na hora que a gente abre esse cilindro, ele vira um retângulozinho, tá? E aí você vai perceber que essa dimensão, opa, deixa eu vir para cá. Essa dimensão aqui de baixo, ó, ela equivale exatamente ao comprimento dessa circunferência. Porque, ó, na hora que eu abro, ó, esse comprimento aqui é o que vai formar o círculo aqui da base, a circunferência da base, certo? Note também que essa distância aqui, ó, a altura do seu cilindro, quando você abre a área lateral, ele continua sendo essa altura aqui do retângulo que você tem, beleza? Então, olha só. O que acontece aí é que esse comprimento aqui, ó, esse comprimento, bora? Aí, agora foi. Esse comprimento é 2πr, beleza? Por quê? Porque ele equivale a esse comprimento aqui, ó, da base, da circunferência aqui da base. Ó. Quando eu estiquei, esse 2πr equivale a esse círculo aqui. O círculo, comprimento de um círculo, né, de uma circunferência, é 2πr. Esse h aqui, ele continua sendo o mesmo h do seu cilindro. A altura ela não muda, né? A altura permanece, ela permanece a mesma, permanece esse h aí. Então, como é que a gente vai calcular essa área aqui de dentro? Essa área aqui de dentro, ó, essa região aqui interna, essa área aqui todinha, vai ser, como é um retângulo, vocês lembram que para calcular a área de um retângulo, como é que a gente faz? Base vezes altura, né? Então, para calcular a área desse retângulo, eu teria aqui, ó, a área lateral seria 2πr vezes h, área da base vezes altura, que é a área lateral do seu cilindro. Beleza?
Área da base. A área da base é mais tranquilo porque o cilindro eu tenho duas bases. A gente já disse que as bases são circunferências. Então, eu preciso saber aqui quem é o raio da base. Então, vai ter um R aqui, ó, essa minha base vai ter um R aqui. E a área da base é a área de uma circunferência. A gente sabe que a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Show? Bom, tem mais uma coisinha que eu calculo dentro do cilindro. Já mostrei a área da base, já mostrei a lateral. Então, seria a área total, quer dizer, a área que eu preciso para construir um cilindro por inteiro. E aí, a área total, se você nota, o cilindro eu tenho duas bases e um corpo, né? Então, eu tenho duas bases e uma área lateral. Então, a área total é isso aqui, ó, duas vezes a área da base, duas vezes a área da base mais a área lateral. É possível que na hora que você esteja estudando ou vendo alguma coisa por um livro, um material de apoio, existe uma fórmulazinha para a área total, que é o desmembramento dessa fórmulazinha aqui. Como assim, professor? Olha só. Eu sei que a área da base é πr ao quadrado. E a área lateral eu sei que é 2πr vezes h. Então, ocorre aqui ó, que se você colocar o 2πr em evidência, ó, dessa partezinha aqui, ó, se eu tirar o 2πr para evidência, sobra um R. Então, vem um R para cá. Dessa outra partezinha aqui, ó, se eu tirar o 2πr em evidência, sobra o H. Então, é possível que em alguns livros, você estudando, apareça como fórmula da área total essa expressãozinha aqui, ó. 2πr vezes R mais H. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, vamos para frente. Volume. O volume no cilindro é muito parecido com o volume no prisma também. Lá no prisma, a gente dizia para vocês que o volume é a área da base vezes a altura, tá? Então, veja só, num cilindro, o volume é a área de sua base vezes a altura, tá certo? Nesse cilindro aqui, pessoal, você tem o raio, vou chamar aqui de R, e você tem uma determinada altura aqui que eu vou chamar de H. Beleza? Então, a área da base eu já sei que é πr ao quadrado, que é a área de uma circunferência. Então, é só, se quiser substituir, ó, ficaria assim. Assim, ó. πr ao quadrado vezes o H, que é a altura, tá? Então, volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes H, ou, mais fácil você memorizar, área da base vezes a altura. Em alguns probleminhas, é comum o enunciado dizer para você que você tem um cilindro equilátero. Então, se por acaso ele fala em cilindro equilátero para você, o que seria isso? O que seria um cilindro equilátero? O cilindro equilátero, gente, vai ser aquele cilindro onde o diâmetro aqui, ó, ele equivale à altura. O diâmetro e a altura são iguais, certo? Então, o cilindro, quando é dito equilátero, é porque o H equivale a o D, quer dizer, é duas vezes o raio, certo? Cilindro equilátero, H é igual a 2R. Grave essa informação, porque você vai precisar, ele não precisa explicitar isso para você. Em todo cilindro equilátero, a altura equivale a duas vezes o raio. Né? Se você perceber aqui, ó, só para ficar bem mais claro, você vai ter aqui o meio da circunferência, né? Eu vou ter um raio para um lado e um raio para o outro. Então, o H ele vale 2R. Tá? Todo cilindro equilátero, H vale 2R. Professor, é possível também, eu já vi em algumas situações, um cilindro cortado, mas o corte dele era um corte transversal. Ele era uma figura meio troncha, mais ou menos desse jeito aqui. Ó. Então, suponha que você vai ter um cilindro nesse sentido. Você vai ter uma região maior do que outra. Ó. Como é que eu calculo
o volume num cilindro desse tipo aqui? Bom, aqui você vai ter uma altura grande, que eu vou chamar de Hzão. Você vai ter uma altura menor, né? Um lado é maior que o outro. Então, você vai ter uma altura menor, que eu vou chamar de Hzinho. E você vai ter uma área de base aqui, ó. Certo? Para esse tipo de cilindro, o volume ele continua sendo a área da base vezes a altura. O problema é que essa altura aqui, ele vai ser a média dessas duas alturas que você tem. Ele vai ser o Hzão mais o Hzinho sobre 2. Então, essa altura aqui, na verdade, vai ser o Hzão mais o Hzinho dividido por 2. Tá? Então, a única diferença quando um cilindro vem assim, né, com um lado maior do que o outro, é essa daí. Na hora de calcular a altura, você nem bota grande nem bota pequena. Você vai fazer a média entre elas. Tá certo? Então, se liga nisso aí, para não errar uma questãozinha simples. Valeu? Cilindro de revolução. O que é isso? Bom, o cilindro de revolução é um cilindro que ele é obtido a partir da rotação de uma figura plana. Então, eu tenho um retângulo, eu começo a rotacionar esse retângulo no eixo dele, e aí no espaço eu crio um cilindro. Olha só. Imagina que eu tenho um retângulo aí, os 4 vértices, ó, vértice A, vértice B, vértice C e vértice D, 4 vértices de um retângulo. E aí eu começo a girar esse retângulo em torno do eixo dele. Eu começo a girar ele aqui rapidamente. Então, quando eu começo a girar, vai acontecer isso aqui. Ó. Esse retângulo girando, ele vai formar no espaço um cilindro, que a gente chama de cilindro de revolução. E aí, o que é que você tem que estar atento aqui nesse caso? Primeira coisinha, ó, perceba que essa distância aqui, ó, quer dizer, o lado menor do seu retângulo, nesse caso, vai ser o raio da base desse cilindro. E a altura do retângulo, essa alturazinha aqui, equivale à altura do seu cilindro. Beleza? Então, com essas medidas, com a medida dos lados do retângulo, né, você consegue descobrir os dois elementos principais para calcular qualquer coisa dentro do cilindro, que é o raio da base e a sua altura. Tranquilo? Então, vamos fazer alguns exercíciozinhos aqui para facilitar o entendimento. Vamos lá. Primeiro, calcule a área lateral, a área total e o volume dos sólidos cujas medidas estão indicadas no cilindro reto abaixo. Então, nesse exemplo, você tem um cilindro em que ele já deu para você a altura e já deu para você o raio da base. Então, vamos só, é uma aplicação direta dessas expressões, tá? Vamos tentar lembrar algumas aqui. Ó. Primeiro, ele fala de área lateral. Área lateral é aquele corpo do cilindro, né? Quando eu abro o cilindro, ele vira um retângulo. Então, se eu der um corte aqui nesse cilindro, ó, e abrir esse cilindro, eu vou ter um retângulo. Essa areazinha da base aqui, ó, esse comprimentozinho aqui é 2πr, vezes a altura aqui, ó, o meu H, que é 3, tá? Então, 2πr vezes H. Então, a área lateral vai ser 2π vezes o raio da base, que o problema me diz que é 2, vezes a altura que o problema me diz que é 3. Então, a área lateral seria 4, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12π. No enunciado, ele não manda eu usar π por nada, trocar π por número nenhum, valor nenhum, então eu deixo com um πzinho aí, que é para não perturbar nossa mente, tá? Então, só lembrar que a área que eu estou calculando, então, é centímetro quadrado, tá bom? Então, vamos para a segunda coisa que ele pede, ó, a área total. Bom, área total, eu sei que é a área lateral mais 2 vezes a área da base, ou 2 vezes a área da base mais a área lateral, tanto faz. Então, eu posso dizer que a área total vai ser... A área lateral eu já sei aqui em cima, a área da base eu ainda não sei, tá? Então, eu vou calcular a área da base assim, aqui no cantinho, e depois a gente retorna para cá. Ó, a área da base eu sei que é πr ao quadrado. Então, a área da base vai ser π,
O raio da base, ó, é 2, então 2 ao quadrado. A área da base vai ser 4π centímetros quadrados. Então, vou só substituir lá, ó, ficando assim. Área lateral, eu já sei que é 12π, porque eu calculei aqui em cima. 2 vezes a área da base, que é 4π. Ó, 4π. Então, eu vou ter a área total como sendo 2 vezes 4π dá 8π. 8 mais 12, 20π centímetros quadrados. Fica faltando só calcular quem? O volume. Então, vamos lá calcular o volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base, 4π, vezes a altura, que é 3. Ó. Isso aqui é o meu H, isso aqui é o meu R. Né? H e R. Então, 3, volume seria também 12π, ó, só que aqui é centímetros cúbicos. Belezinha? Então, vamos para a próxima questão. Questão 3 diz o seguinte, ó. A área lateral de um cilindro equilátero é de 100 centímetros quadrados. Calcule a área total e o volume desse cilindro. Então, perceba, pessoal, que nessa questão ele quer que eu calcule a área total, eu não sei qual é, nem o volume, também eu não sei qual é. O que é que eu lembro? Eu lembro que a área total, ela pode ser encontrada fazendo 2 vezes a área da base mais a área lateral. A minha área total seria isso. Lembro a vocês ainda que é o seguinte, ó, a área lateral, o problema me deu. O problema disse para mim que a área lateral valia 100 centímetros quadrados, tá? O problema vai ser calcular a área da base, tá? E aí eu lembro que a área da base é πr ao quadrado. Quer dizer, eu ainda não tenho esse valor de rzinho aqui, ó. Vou ter que dar um jeito de descobrir. Outra coisa que ele pede para mim é o volume. Volume, eu sei que é a área da base vezes a altura. A área da base, como a gente já descreveu aqui em cima, eu sei que é πr ao quadrado vezes h. Esse h eu também não conheço. A única coisa que ele me deu foi a lateral. Então, eu vou ter que ir atrás desse h. Agora, como informação importante, você tem que lembrar isso aqui, ó. Ele está falando para mim que esse cilindro é um cilindro do tipo equilátero. E o que tem de especial no cilindro equilátero, gente? H é 2 vezes o R. Então, se eu conseguir calcular o valor desse R, a gente consegue achar H e com isso eu tenho todas as informações que eu preciso para calcular a área total e o volume, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou achar esse R ou esse H, professor? Como ele me deu a informação da área lateral, eu vou partir dela. Eu vou partir da seguinte informação. Ó. Área lateral, eu sei que é 2πr vezes h, formulazinha da área lateral. 2πr, né, o comprimento da circunferência vezes a altura, né, daquele retângulozinho que forma quando a gente abre a área lateral de um cone. Essa área lateral eu sei que vale 100π. Então, 100π é igual a 2πr vezes h. Beleza? Eu não sei o valor de R, nem sei o valor de H, mas sei que R vale, ou melhor, H vale 2 R's. Então, vou substituir aqui, ó, 100π vai ser igual a 2πr vezes o H, que vale 2 R's. Aí, eu sei o seguinte, ó, 100π vai ser igual a 2 vezes 2, 4. R vezes R, R ao quadrado, π. Note que eu vou poder cancelar π com π, ó. Cancelo π com π. Então, eu vou ficar com 100 igual a 4R2. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que R2 vai ser 100 dividido por 4. Finalmente, eu chego que R2 vai ser igual a 25. Então, R seria a raiz de 25, que é 5 centímetros. Show de bola? Se R vale 5, você já sabe o valor de H. Por quê? H não vale 2R? Então, aí,
fica tranquilo. Ó, como H é igual a 2R, temos. Se H vale 2R, então H vale 2 vezes 5. H vale 10 centímetros. Tá? Agora vamos calcular as coisas que a gente não sabia. Olha só. Vamos calcular logo aqui a área da base, aqui embaixo. Ou melhor, vamos calcular o volume. O volume seria πr ao quadrado vezes o H. Então, o volume seria π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes o H, que é 10. Então, ó, 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 10, 250 π. 250 π. Centímetros cúbicos, né? Para deixar a unidade certinha. E a área total, que ele pediu também. Vamos para cá. A área da base eu calculei aqui embaixo, né? Então, na verdade, calculei o volume, mas aí eu precisei da área da base. Tudo bem. Vai ficar 2 vezes πr ao quadrado, mais a área lateral, que eu já sei o valor dela, que é 100 π, tá? Então, vou ficar com 2 vezes π vezes r, que é 5 ao quadrado, mais 100 π. Então, vou ter aqui, ó, 25, que é 5 ao quadrado, né? 25 vezes 2, 50. Então, aqui eu vou ficar com 50 π mais 100 π. Então, vai resultar aí para mim em 150 π centímetros quadrados. É a minha área total. Show de bola? Então, o mistério dessa questão era você descobrir o valor de R e o valor de H, partindo da área lateral e sabendo que um cilindro equilátero, a altura desse cilindro equilátero é 2 vezes o raio da base. Beleza? Vamos para a próxima, gente. Na figura mostra um cilindro reto inscrito num cubo de aresta 2 centímetros. Calcule a área total e o volume desse cilindro. Gente, como ele fala que o cilindro está inscrito nesse cubo, a primeira coisa que você tem que pensar é quando o cilindro está inscrito, é porque o cilindro está dentro do cubo e as arestas do cubo estão tocando o cilindro. Quer dizer, se você visualizasse essa figura aqui de cima, ia estar mais ou menos assim, ó. Isso aqui é o quadradozinho, né, da face aqui do cubo. E o cilindro, ele estaria aqui, ó, tocando as bordas, tá, desse retângulo, ou desse quadrado aqui. Beleza? E por que isso é importante saber, ou é importante visualizar isso, quando ele diz para você que o cilindro está inscrito, né? Porque, ó, ele me falou que a aresta do cubo é 2. Ele me deu essa informação. Então, ele está dizendo para mim que essa distância aqui, ó, tem 2 unidades, certo? Então, se essa distância aqui tem 2 unidades, que é a aresta do cubo, o raiozinho aqui, ó, vai ter uma unidade só, certo? Então, você vai poder dizer que R é igual a 1. Ó. O raiozinho dessa circunferência. O raio da base do cilindro, beleza? Como ele quer a área total e o volume do cilindro, outra coisa que você vai perceber, ó, essa distância aqui, também é a aresta do cubo, também vale 2, não é isso? Então, essa aresta aqui, ó, ela é a altura do cilindro, né? Note que ela é a altura do cilindro. Então, eu já tenho a altura, eu já tenho o raio da base do cilindro, já tenho todas as informações que eu preciso para calcular o que ele pede. Então, vamos calcular o volume, que é mais simples, é mais rápido. Volume, bora, aí. Volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser, a área da base é πr ao quadrado, que é a área de uma circunferência, vezes o h. Π vezes o raio da base do cilindro, esse raio da base, a gente sabe que é 1, né? A gente viu aqui embaixo porque ele é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é a mesma altura do cubo, vale 2. Então, o volume seria 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2π centímetros cúbicos, tá?
E aí a área total. A área total seria 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total seria 2 vezes. Quem é a área da base? πr ao quadrado, mais quem é a área lateral? 2πr vezes o h. Área lateral, área da base. E aí a gente só vai substituir agora. A área total seria 2π, o raio da base eu sei que é 1 ao quadrado, mais 2π vezes o raio da base eu sei que é 1, e a altura eu sei que é 2. A área total seria 1 ao quadrado é 1, vezes 2π, vai dar 2π. E aqui eu vou ficar com 2 vezes 2, 4π. Então, no final, a área total vai dar 6π centímetros quadrados. Show de bola? Tranquilinho? Então, vamos para a quinta questão. Você tem 2 folhas iguais de cartolina. Enrole cada uma delas de modo que o formato obtido seja cilíndrico. Você obterá, a primeira, um cilindro de 40 centímetros de altura e, com a segunda, um cilindro de 60 centímetros de altura, conforme segue. Decida qual dos 2 sólidos formados tem um volume maior. Está só trocado aqui para ficar igual com o enunciado. Isso aqui, na verdade, ele fala que é o sólido 2. Isso aqui, na verdade, ele fala que é o sólido 1. Tá? Porque ele diz assim, enrole cada um deles de modo que você obterá, com a primeira, um cilindro de 40 centímetros de altura. Então, eu vou unir essa parte aqui com essa... Eu vou unir essa partezinha aqui com essa partezinha aqui, para formar esse sólido aqui. Um sólido que tem 40 centímetros de altura. E no outro, eu vou unir essa partezinha aqui. Vamos lá? Essa partezinha aqui com essa partezinha aqui, formando um sólido com 60 centímetros de altura. Para você entender melhor, deixa eu dar uma afastada aqui para você visualizar. Aqui eu tenho a minha cartolina. Então, para formar o sólido 1, ela tem, minha cartolina, ela tem 60 centímetros aqui, de comprimento e vai ter 40 centímetros aqui de altura, tá? Então, no primeiro momento, ele quer que você dobre dessa forma aqui, unindo essas pontas de trás, formando meu cilindro, para ficar mais simples aqui, assim. Ele quer que eu junte aqui, formando um cilindro assim, com uma altura de 40 centímetros. E na outra situação, ele quer que eu dobre o cilindro assim. Opa! Ele quer que eu dobre o cilindro assim, né? Eu vou unir a base de cima com a base de baixo, formando um cilindro de 60 centímetros de comprimento, tá bom? O que é importante você perceber nessa questão? Quando eu ligo essas duas partezinhas aqui de cima, assim, essas duas partes laterais, esse comprimento aqui, esse comprimento, é exatamente esse comprimento aqui de 60 centímetros, tá bom? Então, na hora que eu ligo aqui, eu fico com 40 centímetros de altura e esse tamanhozinho aqui, essa circunferência, ela vai ter 60 centímetros de comprimento, tá bom? Então, veja aí a primeira solução, como é que ficaria. Então, olha só, no sólido 1, de acordo com o que a gente viu, vai ficar assim, eu tenho aqui o meu cilindro, né? Essa altura aqui é uma altura de 40 centímetros. Esse centímetro aqui saiu ridículo. Vamos lá. 40 centímetros. E aí eu tenho que esse comprimento aqui, essa circunferência, ela é gerada pelos 60 centímetros do comprimento da cartolina. Então, veja só. Imagina aqui, você tem a cartolina, né? Aqui em cima é 60 centímetros, aqui é 40. Esse primeiro sólido a gente gera unindo essas duas partezinhas aqui, essas duas pontas, formando o meu cilindro. Ixi, Maria, que cilindro horrível, mas tudo bem. Formando meu cilindro aqui, Então, 40 centímetros de altura permanece, né?
E aqueles 60 centímetros, que era esse comprimento aqui, ó, acaba formando a circunferênciazinha, vamos fingir que isso aqui é uma circunferência, tá? Na base, beleza? Então a gente vai partir do seguinte, ó. O comprimento dessa base é 2πr, porque é uma circunferência. E esse comprimento ele vem daqueles 60 centímetros lá, tá certo? Então eu vou ter 2π vezes o raio da base, que eu não sei. Só para facilitar nossas continhas, a gente vai assumir que π vale 3, tá? Então, 2 vezes 3 vezes o raio. Então, esse raio vai ser 60, 2 vezes 3 dá 6, passa dividindo, 60 sobre 10. Então, eu vou ter que esse raio... Opa, 60 sobre 10 não, desculpa. 60 sobre 6, né? 2 vezes 3 aqui, ó, 6. Então, R vai ser 60 sobre 6, aí sim, R vai ser 10 centímetros. Esse raiozinho aqui, ó, 10 centímetros. E aí a gente pode calcular o volume desse sólido 1, que vai ser a área da base vezes a altura. Então, o volume do sólido 1 seria πr ao quadrado vezes h. Tudo bem. O π a gente está dizendo que é 3, volume do sólido 1. O π a gente adotou que é 3. O raio é 10 ao quadrado, vezes H, que é 40. Então, o volume do sólido 1 seria 3 vezes 100 vezes 40. O volume do sólido 1, finalmente, vai ser 120 vezes 100, também conhecido como 1.200 centímetros cúbicos, tá? Beleza? Então, 1.200 não, Rodrigo, 12.000 centímetros cúbicos. 12.000 centímetros cúbicos. Beleza. Agora vamos calcular o volume dobrando não as laterais, mas dobrando a base de cima com a base de baixo. Vamos ver se o volume é equivalente, se ele é menor, se é maior. Ó, agora a gente vai pegar lá o nosso papelzinho aqui, ó, e vai unir essa base de cima com a base de baixo dessa forma aqui, ó. Na hora que você une dessa forma, você vai ter 60 centímetros aqui, ó, e a altura, que era 40, aquela altura que era 40, virou essa circunferência aqui da base agora. Mudando para cá para ficar melhor de visualizar. Essa circunferência aqui da base, ela tem 40 centímetros, tá? Então, a nossa figura, ela tá assim, ó. Ela tá deitada. A nossa figura, ela tá deitada aqui, ó. Aqui a base, aqui a outra base, e aqui os 40, ou melhor, os 60 centímetros. Então, você percebe que nesse exemplo agora, ó, essa circunferência aqui da base, ó, é 40 centímetros, que era aquela alturazinha lateral, tá? Então, eu tenho que o comprimento, de novo, é 2πr. O comprimento agora é 40. 2, o R, o π a gente está adotando que é 3, e o R a gente vai tentar descobrir. Então, eu vou ter que o R agora vai ser 40 dividido por 6. Dá para simplificar esse treco aqui, ó, por 2. Simplificando por 2, você vai obter que o raio é 20 terços. De posse do raio, você pode calcular o volume do sólido 2, que é a área da base vezes a altura. O volume do sólido 2, então, seria, ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume do sólido 2 seria π, que a gente está adotando 3, só para facilitar nossas contas. O raio, que é 20 sobre 3, ao quadrado, vezes a altura agora, que é, ó, a altura do meu cilindro, ó, é 60. Então, o volume do sólido 2 seria 3 vezes 400 sobre 9 vezes 60. 20 ao quadrado, 400, e 3 ao quadrado, 9, tá? Ó, 20 ao quadrado, 400, e 3 ao quadrado, 9. E aí eu posso fazer algumas simplificações aqui, ó. Por exemplo, eu posso simplificar 3 com 9, sobra 3 aqui embaixo, e aí eu posso simplificar o 3 com o 60, sobra 20 aqui em cima. Então, depois de simplificar, o volume do sólido 2 seria, ó, 400 vezes 20.
Então, 400 vezes 20 dá 8.000 centímetros cúbicos. Então, você vai perceber que, embora os dois sólidos tenham sido gerados a partir do mesmo cartãozinho, né, um ligando as laterais, né, do retângulo e o outro ligando as bases do retângulo, tá? A base superior com a inferior. Então, mesmo vindo do mesmo cartão, os volumes são diferentes. Então, esse cilindro que fica mais gordinho, no caso aqui da gente, ó, o cilindro ele fica mais gordinho quando eu faço a união dessas bases laterais aqui, né, das alturas, digamos assim, do retângulo. Então, o cilindro mais gordinho ele vai ter um volume maior do que o volume do cilindro mais fininho, tá? Professor, maior quanto? Aí vai depender da proporção entre os lados do retângulo. Mas o cilindro gordinho sempre vai ter um volume maior, tá bom? Vamos para a próxima questão. A figura mostra uma peça maciça furada no centro, com as indicações de suas medidas, conforme a figura, né? Então, ele quer que você calcule o volume dessa peça. Gente, se você notar, como ele fala que essa peça é uma peça maciça, então, ó, essa região toda é maciça aqui, é preenchida com essa massa, né? Ou a substância que compõe essa peça, ferro, alumínio, bom, enfim, alguma coisa. Para eu calcular essa região, então, eu posso pensar nessa figura como sendo dois cilindros, um cilindro grande, ó, de diâmetro 6, então isso aqui eu penso num cilindro grande, e desse cilindro grande, todo grandão, se eu tirar o cilindro pequeno de dentro dele, que é esse cilindro aqui, ó, que tem diâmetro 4, se do grandão eu tirar essa região de dentro, né, que eu vou chamar de área do furo aqui, ó, se do cilindro grandão eu tiro essa região, o que me sobra é justamente a peça que ele quer que eu calcule o volume. Então eu vou dizer o seguinte assim, ó, que o volume da peça é igual ao volume grande do cilindro grande menos o volume do cilindro pequeno, certo? Então, basicamente, eu vou ter que calcular o volume do cilindro grande e o volume do cilindro pequeno. Então, vamos lá. Volume do cilindro grande. Volume do cilindro grande é πr ao quadrado, ó, a área da base vezes a altura. O que eu tenho que me ligar? Que no cilindro grande, o diâmetro... Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar coerente com o que eu risquei na figura. Volume do cilindro grande. Área da base vezes altura, πr ao quadrado vezes h. O que é que eu tenho que me ligar? Que o diâmetro do grande vale 6. Então, o raio é metade disso, né? O raio vale 3. Esse raiozinho aqui, ó, vale 3. É isso que eu tenho que estar atento. Então, eu vou ficar com π vezes 3 ao quadrado vezes h. A altura do cilindro grande, ó, 8. Então, eu vou ter aqui 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 8 dá 72 π centímetros cúbicos. Beleza? O volume do cilindro pequeno. Então, vamos lá. Volume do cilindro pequeno. Também é a área da base vezes a altura. Também é πr ao quadrado vezes h. Só que agora, ó, o pequeno, o diâmetro vale 4. Então, o raio da base, esse raio da base aqui, esse raio da base só vale 2, né? Então, é só substituir lá. Ó. Vai ficar π vezes 2 ao quadrado. A altura é a mesma, são os mesmos 8 para os dois cilindros, tanto para o grande quanto para o pequeno. Então, vezes 8. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 8 vai dar 32 π centímetros cúbicos. E aí, como ele queria o volume da peça, a gente pode dizer que o volume da peça seria o volume do cilindro grande, quer dizer, 72π menos o volume do cilindro pequeno, 32π. O que vai resultar para a gente aí em 40π centímetros cúbicos. Esse é o volume procurado. Esse é o volume da peça. Show de bola? E aí, finalmente, gente, na última questãozinha, a questão diz o seguinte, ó, um copo cilíndrico de raio da base 3 centímetros e altura 6 possui uma certa quantidade de água. Inclina-se o copo
de tal modo que a água atinge a borda do copo, mas não transborda, não derrama. E aí ele quer saber qual o volume da água existente dentro desse copo, tá certo? Na verdade, essa figurinha está um pouquinho errada, porque o volume não pode estar lá no topo, né? Acho que na hora que eu transpostei a figura para cá, deu esse errinho aqui. Mas o que acontece é que eu tenho o volume numa certa quantidade aqui, que eu não sei qual é. Tá certo? A única coisa que eu sei é que essa altura aqui, ó, a princípio eu sei que essa altura vale 6. E esse raio da base aqui, ó, vale 3. Aí ele pega e inclina esse copo até a água ficar bem na bordinha aqui, mas não derrama. Então, isso aqui é tudo água, ó. Ficou bem na bordinha, mas não derramou. E aí ele quer que eu calcule esse volume aqui. E aí deu essas dimensões na figura aí. Então, de novo, com o copo inclinado, isso aqui ó, continua tendo 6 centímetros. E esse raio da base aqui ó, continua sendo 3 centímetros. Certo? Para eu calcular o volume, já que eu não sei essa altura da coluna de água aqui, ó, essa altura aqui, eu não sei, mas eu sei que inclinado o copo, ó, um lado vai ter 4 centímetros, o outro lado eu sei que tem 6 centímetros, né? Se você pensar, a gente falou numa figurazinha dessa lá no início, em que a gente tinha ó, um cilindro maior, com um lado maior que o outro, né? Um cilindro cortado, mas com uma seção, um corte transversal, como a gente chama, tá certo? Eu tenho 6 centímetros de um lado e 4 centímetros do outro de altura. Aí, como é que eu faço para calcular o volume disso aqui, gente? Do mesmo jeito, quer dizer, quase do mesmo jeito, porque eu vou aplicar o mesmo conceito que volume é área da base vezes altura. Só que essa altura aqui, ela vai ser dada pela média das alturas que eu tenho no cilindro, tá certo? Eu nem vou usar o 6, nem vou usar o 4. Eu vou usar a média deles. Então, esse H, para esse problema, vai ser 4 mais 6 sobre 2. Para esse problema, então, o H vai ser 5, né? 4 mais 6 dá 10, dividido por 2 vai ser 5. E aí acabou. Por quê? No problema, esse raio aqui, ó, na hora que eu inclinei, ele continua sendo 3. Percebe? Então é só botar na fórmula. Volume é πr ao quadrado vezes o H. O volume vai ser π, o raio da base é 3 ao quadrado e o H, ó, 5. É essa média. Então eu vou ter que volume vai ser, ó, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 5 vai dar 45. Eita, que esse 5 saiu troncho. 45 π centímetros cúbicos. É o volume dessa figura inclinada. Show? Então é isso, pessoal. Acho que a gente falou tudo sobre cilindros e ainda deu para fazer um bocado de exercícios bastante variados. Então, se liga nessa aula, preste atenção nesses exercícios que a gente fez para você resolver com sucesso lá as questõezinhas do formulário. Valeu? Abraço, até a próxima aula. Tchau!